Bom dia a todos, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo. Esse é o Café com Cristo Live. Esta é uma live devocional de oração e de meditação na palavra. Aqui nós passamos aproximadamente 40 minutos orando e meditando na palavra. O Café com Cristo Live acontece às terças, quintas e sextas, a partir das 5h30 da manhã. Você pode ser um missionário digital, assim como eu. Existem muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs em Cristo, que usam as redes sociais para compartilhar a palavra. E você pode ser um parceiro da missão, dando aí o seu joinha, se inscrevendo no canal, e assim você pode contribuir para a expansão da proclamação do Evangelho. Você é convidada a estar conosco nesta mesa espiritual que o Pai preparou para cada um de nós. Há um lugar para os filhos nesta mesa. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Cristo. Nós estaremos tendo aqui um tempo de oração. Vamos orar e pedir ao Senhor que venha nos abençoar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia e pelas bênçãos derramadas sobre nós. Quero te agradecer por cada vida, que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos sobre cada casa, cada família, e que neste dia, que o Senhor, ó Deus, possa, segundo a tua graça e misericórdia, nos alimentar com este pão vivo que desceu do céu. Que não seja o servo do Senhor, mas que seja o teu Espírito a ministrar aos nossos corações. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesses dias, nós temos ministrado palavras devocionais que têm como título Como Jesus Viveu os Seus Dias. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é para nós referência de fé. Se nós queremos saber como vive um crente, podemos encontrar essa resposta em Jesus. A nossa fé é cristocêntrica. Nós gravitacionamos em torno dele. Então, nesses dias, nós temos meditado sobre este tema, olhando para Jesus, sobre como ele viveu os seus dias, para que nós também assim podemos vivê-lo. Jesus foi vencedor. Jesus, ele venceu o Calvário, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que nele nós também podemos vencer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos seguir o trilho, o caminho que ele estabeleceu para cada um de nós. O trilho da vitória. Então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar mais um pouco desta palavra que nos fala sobre como Jesus viveu os seus dias. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, nós percebemos o modo de vida de Jesus, como ele iniciou o seu dia, mas o seu dia Kairos. Jesus, aqui no capítulo de número 1 de Marcos, é descrito como alguém que estava iniciando algo novo. Jesus estava iniciando o seu ministério público. Jesus tinha aproximadamente aí 28, 29 anos, quando ele inicia o seu ministério, e agora ele inicia publicamente o seu ministério messiânico. A partir do versículo de número 21 do capítulo 1 de Marcos, nós podemos aqui perceber, de uma forma clara. Então você pode aqui verificar comigo no decorrer do dia, na sua devocional. Você pode ler lá nos evangelhos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21 até o versículo de número 34, nós vamos aqui perceber um dos dias de Jesus. Aqui está descrito 24 horas da vida de Jesus, um desses dias, como ele viveu um destes dias. E aqui nós podemos nos inspirar a respeito de como nós estamos vivendo os nossos dias. Como você tem vivido os seus dias? Como você irá viver este dia, o dia de hoje, esta quinta-feira? Então, o versículo 21 do capítulo 1 de Marcos nos diz o seguinte: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado
foi ele ensinar na sinagoga. Jesus, então, estava iniciando o seu ministério público, e ele inicia o seu ministério público na região da Galileia. E ali ele sai da cidade de Nazaré, de onde ele havia sido rejeitado, e vai para Cafarnaum, uma grande cidade portuária, uma grande cidade que ficava às margens do rio, e ali do Mar da Galileia. E Jesus, então, inicia o seu ministério ali, e ele estabelece em Cafarnaum uma base missionária. A base missionária de Jesus é estabelecida em Cafarnaum. Marcos vai dizer, então, que em Cafarnaum, Jesus, então, em um sábado, vai à sinagoga. Então, Marcos diz, depois entraram em Cafarnaum, ou seja, depois sai de Nazaré. Jesus entra em Cafarnaum, onde ele estabelece a sua base missionária, e logo, no sábado, ele vai para a sinagoga. Então, nós vamos ver aqui um dia de sábado de Jesus, na cidade de Cafarnaum, e pela manhã ele vai a uma sinagoga. Jesus inicia o seu dia em uma sinagoga. Sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam, e até hoje se reúnem, para estudar a Torá, para adorar a Deus, para ter comunhão. Era um lugar de congregação. Hoje nós cristãos nos reunimos aí nos templos. Então Jesus foi para congregar ali, embora também ele tenha ensinado, mas tanto aquele que ensina como aquele que ouve está ali para congregar. E Jesus ele foi para uma sinagoga congregar. Aqui nós aprendemos que Jesus inicia o seu dia congregando. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitos desafios na fé cristã. E esses desafios têm procurado mudar a nossa cultura, a cultura cristã de fé. O cristão culturalmente congrega. Ele desenvolveu essa cultura, e essa cultura foi desenvolvida a partir da cultura bíblica e da própria palavra. A palavra de Deus nos ensina a congregar. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vamos ver que Jesus congregou a sua vida inteira. Jesus ele foi levado ao 8º dia ao sacerdote para ser circuncidado. A palavra diz que Jesus, o Evangelho de Lucas, diz que Jesus ele foi encontrado no templo de Jerusalém quando ele tinha 12 anos. A caravana em que Jesus estava tinha partido de Jerusalém após uma festividade judaica, e Jesus ficou para trás. E quando os pais de Jesus voltaram a Jerusalém para procurá-lo, o encontraram no templo. A Bíblia diz que os pais de Jesus levaram Jesus a congregar. Jesus ele ia às sinagogas aos sábados, como diz os evangelhos, como de costume. Então Jesus ele era um igrejeiro. Jesus ele congregava. Como Jesus iniciou o seu dia de sábado? Congregando. Quando nós pensamos em congregar, nós entendemos que esse congregar se dá em pelo menos 2 dimensões. A dimensão horizontal e vertical. Quando nós congregamos, nós estamos nos relacionando com pessoas como nós. Este é o congregar horizontal. Então, nós nos relacionamos com as pessoas. E congregar tem os seus desafios, porque congregar requer relacionamento. Então, o congregar, ele traz para nós grandes desafios. E quando definitivamente congregamos, nós nos expomos neste congregar. Expomos as nossas emoções, expomos a nossa alma. E a partir daí, nos tornamos pessoas vulneráveis às consequências de qualquer relacionamento. Passamos, então, a estar sujeitos às frustrações, estar sujeitos aí ao desamparo, estar sujeito à deslealdade, estar sujeito à infidelidade, estar sujeito a tantas coisas, às fofocas e tantas coisas que são consequência do relacionamento. Mas isso não impediu que Jesus congregasse. Ou seja, membros da congregação judaica perseguiram Jesus duramente, mas ele continuou congregando. E quando nós congregamos, nós crescemos emocionalmente ao lidar com estas questões da vida. Se nós queremos crescer, se você quer crescer, se você quer amadurecer,
Você não pode poupar a sua alma destes ambientes. Muitos estão, por consequência de frustrações, de sofrimentos, estão poupando a sua alma desses ambientes. É até compreensível, porque não é fácil lidar com essas dores causadas por relacionamentos frustrados, por feridas causadas na alma, por relacionamentos. Não é fácil lidar com isso. Mas quando nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos a prosseguir apesar dessas coisas. Então, quando nós congregamos, nós aprendemos a prosseguir. Nós amadurecemos, nós nos fortalecemos emocionalmente. Nós vamos desenvolvendo a capacidade de avançar e prosseguir apesar do ambiente. O ambiente, ele não vai afetar demasiadamente a nossa alma, as nossas emoções e a nossa determinação de fé cristã. Então Jesus começa o seu sábado congregando. Quero dizer para você nessa manhã, não deixe de congregar. Congregue, se exponha a este ambiente congregacional. Certamente Deus irá trazer a você lições preciosíssimas. Deus, diante das frustrações e das dificuldades do congregar, Deus vai te ensinar a perdoar. Deus vai te ensinar a prosseguir. E Ele vai fazer de você uma referência de maturidade. As pessoas se espelharão em você para crescer, para vencer. Você será um testemunho de vida. Um testemunho, um exemplo de um homem ou uma mulher maduro e madura que lidar com as intempéries da vida. Assim nós aprendemos a congregar, a nos relacionar, seja na igreja, seja na nossa casa, no ambiente familiar, um ambiente extremamente desafiador para o congregar, seja no trabalho. Nós avançamos. Quantos estão paralisados? Quantos estão se sentindo impedidos de avançar? Porque estão frustrados na alma. Quantos estão perdendo a bênção do congregar? Porque estão feridos na alma. Existem promessas específicas para a igreja, para a congregação. E muitos não estão vivendo essa promessa, porque já não congregam mais. Como estamos vivendo os nossos dias? Volte a congregar. Congregue nesta dimensão horizontal. Uma outra dimensão do congregar se dá na verticalidade. Nós, obviamente, nós não passamos todos os dias das nossas vidas dentro de uma igreja, de um templo, congregando. Nem Jesus fez isso. Jesus, nos tempos determinados, ele estava na sinagoga ou estava no templo. Mas isso não significa que ele não estava constantemente congregando. Agora, nós aprendemos que nós podemos congregar na dimensão da verticalidade. A palavra que diz que Jesus estava ali na sinagoga, nesse sábado em Cafarnaum, e de repente entrou um homem possesso na sinagoga. E esse homem então estava afrontando Jesus. E Jesus então, com autoridade, Jesus então libertou aquele homem. Jesus estava debaixo de uma influência espiritual, porque Jesus estava também congregando verticalmente. Ele estava em congregação com seu Pai e com o Espírito Santo. Então, quando nós congregamos, nós nessa dimensão da verticalidade, nós também aprendemos a lidar com as coisas espirituais. Olha o que a Bíblia nos fala sobre este congregar vertical. Mateus, capítulo de número 6, versículo 6, diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, nós congregamos lá no templo, naquela adoração pública e coletiva, mas também nós congregamos na privacidade, no recôndito da nossa alma e do nosso quarto. Então, aqui nós aprendemos que nós congregamos o tempo todo. O tempo todo nós estamos em congregação. Em alguns momentos estamos congregando com os nossos irmãos, mas em todo o tempo nós estamos congregando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nesse momento, nós aprendemos a lidar com questões espirituais. Nossa alma é tratada no templo, na igreja, na horizontalidade.
Nosso espírito também passa a ser tratado quando nós lidamos com a congregação celestial. Quando nós pensamos em mundo espiritual, nós achamos que o mundo espiritual é habitado só por seres bonzinhos, seres angelicais, aqueles seres, né, fofuchos, gordinhos, asinha nas costas, bochechinha rosa, né, como é pintado na arte barroca, né, dos homens, que vai aí se referir a estas ordens angelicais. Mas o mundo espiritual, ele não é bem assim. O mundo espiritual, ele transita seres espirituais, tanto do bem quanto do mal. E aqui nós vamos ver, entrando na sinagoga, um homem possesso de espíritos imundos, espíritos malignos. Então, quando nós congregamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós também aprendemos a lidar com as questões espirituais. Certamente nós vamos lidar com questões espirituais hoje. Nós que nos andamos muito desapercebidos, nós que hoje estamos andando conectados ao smartphone, estamos desconectados à realidade do céu e nós não estamos percebendo esse mundo espiritual ao nosso redor. A Bíblia diz que Satanás está como um leão ao nosso redor rugindo, procurando tragar alguém. Então, a despeito da minha crença, a realidade espiritual está aí. E nós precisamos aprender a lidar com ela. Por isso é importante congregar. Como Jesus começou o seu dia, aquele dia de sábado, congregando. Ele congregou com seus irmãos, congregou com pessoas como ele e também congregou com o céu. Quero encerrar essa devocional nesta manhã, dizendo para você, não deixe de congregar. Viva os seus dias congregando. Comece o seu dia congregando. Esteja em uma congregação. Restaure o seu congregar se você não está congregando mais. Restaure a sua aliança com os irmãos em Cristo. Volte para a casa do Pai. Se você ainda não começou, não encontrou um lugar, ore, peça a Deus que te plante na terra que Ele deseja te plantar. E ali Deus vai te tratar. Deus vai te fazer crescer. Congregue nas regiões celestiais. Esteja na congregação dos santos. Esteja diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo em congregação. E assim nós vamos crescendo como Jesus cresceu, tanto em graça quanto em maturidade e estatura. E que nós possamos alcançar a perfeita estatura de Cristo, como nos ensina a sua palavra, para dias vencedores. Amém? Vamos ter aqui um momento de oração, nós vamos orar, e nós vamos então, mais uma vez, colocar o nosso dia nas mãos do Senhor. Eu quero orar, pedindo ao Senhor que venha nos dar forças para que nós possamos nos manter aliançados com este princípio tão precioso, que é o princípio da congregação. Vamos orar. Pai, nosso Senhor, aquele que está conosco e congrega conosco, aquele que se assenta na mesa conosco, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, aquele que com a sua palavra tudo criou, mas que de repente se inseriu na nossa realidade para congregar conosco. E eu quero te agradecer por isso. A presença do Senhor tem nos fortalecido, nos encorajado. Eu quero interceder, Senhor, por aquelas vidas que estão agora, Senhor, em dificuldade, que não estão congregando mais. Estão como brasas fora da fogueira. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, a capacidade dos seus filhos de congregarem. E que em nome do Senhor Jesus voltem a congregar e que voltem a usufruir das promessas específicas que o Senhor deu à tua igreja, àqueles que congregam. Que haja uma renovação de aliança entre os irmãos, mas que também haja uma renovação de aliança entre a congregação do céu e da terra. Que aqueles que estão dispersos volte a congregar com o Senhor, com o teu Filho e com o Espírito. Meu Deus, que possam crescer, que possam sentir a tua presença, que possam ser revestidos, renovados em autoridade e poder. E que nesse dia vivam um dia vitorioso em Cristo. Que nada venha impedir os seus filhos de caminhar. Repreendemos todo o espírito, meu Deus, que leva os seus filhos a não congregarem mais. Quero, Senhor, profetizar sobre cada vida,
para que voltem a congregar. Quero profetizar vitória, Senhor. Quero profetizar maturidade sobre cada alma. Deus, em nome de Jesus, quero pedir, derrama um bálsamo sobre aqueles que estão feridos na alma, sobre aqueles, meu Deus, que não conseguem mais expor suas almas a esses ambientes congregacionais, porque estão frustrados, mas que possam, meu Deus, aprender a prosseguir apesar dessas coisas. Conceda vitória aos teus filhos. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco, e eu te agradeço, porque o Senhor estará conosco não apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas. E que o amor do Deus Todo-Poderoso, e que o amor do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida e que esteja sobre toda a congregação do céu espalhada sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Que Deus então continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Congregue, não fique fora desta congregação de Deus na terra e no céu. Que Deus te abençoe e que te dê um dia vitorioso em Cristo.